Boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nessa noite, a minha oração é para que Deus, Ele te cure. Deus te cure de tudo aquilo que ninguém sabe, que só você e Ele sabe. A minha oração nessa noite é para que Deus te cure de todos os traumas, as lembranças ruins, as memórias ruins que estão na sua mente. E acredite ou não, traumas, lembranças e memórias ruins impedem o nosso avançar. Traumas, existem pessoas que estão com o coração, quebrantado, em outras palavras, quebrado. Por que eu falo isso? Eu pedi uma palavra a Deus, minutos antes de entrar aqui, eu falei, Senhor, fala comigo, através da Tua palavra. E quando eu abri a Bíblia, Deus me entregou o Salmo 147, no versículo 3, que diz assim: Deus sara o coração quebrantado. Quebrantado quer dizer quebrado. Então aqui está falando de uma pessoa que ela está com coração e não tem a ver com órgão, com músculo chamado coração, que tem a ver com sentimento, os sentimentos. Deus sara o coração quebrado e cura as feridas. Eu sei que tem pessoas que elas sorriem, só que ela sorri por educação, porque por dentro ela está chorando, por dentro tem muitas mágoas, traumas, muito medo de tentar e dar errado de novo. Tem gente que está aqui com o coração ferido porque já traíram muito a sua confiança, já brincaram muito com o seu coração que é bom. E isso vai deixando a pessoa com o coração ferido. Pessoas que você tanto confiou, traíram a sua confiança, aproveitaram-se da sua bondade. Existem pessoas que têm traumas de anos e anos e anos lá atrás. E talvez você não entenda, mas existem traumas que modelam a vida de uma pessoa. Existem pessoas que os pensamentos dela de hoje é moldado pelos traumas do passado. Os pensamentos, as ações, as atitudes dela adulto, às vezes é moldado de traumas que viveu na juventude. É um peso que se é carregado há anos e anos e anos. Eu pedi essa palavra a Deus, e quando eu li essa palavra, eu pedi uma palavra, na verdade, quando eu li essa palavra, eu entendi que Deus, nessa noite, seria um momento de Deus cuidar de algum filho dele, que Deus estava preparando esse momento aqui para ser cuidado na vida de alguém, para te curar. Isso mostra que existe um cuidado de Deus muito grande na sua vida. Isso mostra que, por mais que o inimigo tente, ele nunca vai conseguir te derrubar. Por mais que o inimigo tente, ele não vai conseguir ter vitória sobre você, porque quem cuida de você é fiel. Quem cuida de você é fiel. Eu quero que você, por favor, escreva aqui abaixo nos comentários. Isso é legalidade espiritual. Quem cuida de mim é fiel. Escreva aí abaixo. O nome disso é, como eu disse, legalidade espiritual. Você que está entrando aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo isso aqui sempre, que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra que está aqui na minha frente.
E se você diz assim, bispo, eu estou precisando muito de Deus na minha vida, de oração, eu estou precisando muito que o Espírito Santo faça a obra dele na minha vida. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre que eu entrar aqui, eu vou orar por você, tá bom? Eu peço também que você clique nesse símbolo do gostei. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Enquanto eu estava falando aqui, me veio a palavra da história e da vida de José. A Bíblia diz que José era um jovem cheio de sonhos, um jovem de Deus, ainda jovem. Ele ainda era jovem. Os irmãos, com inveja, com raiva, o lançaram em uma cisterna, como se fosse um buraco. E a Bíblia diz que os irmãos de José, os próprios irmãos de sangue, o venderam como escravo. E mentiram para o pai, dizendo que um animal devorou ele. E a Bíblia diz que José, que era livre, se tornou escravo e foi para o Egito escravo. Só que a Bíblia diz que Deus foi com José. Deus mudou a vida de José. Deus mudou a história de José. De escravo, José se tornou governador. De escravo, ele se tornou governador. E a Bíblia diz que houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra. Mas antes dessa fome, deixa eu falar uma coisa importante. José, a Bíblia diz que depois que Deus abençoou ele e transformou em governador, ele teve 2 filhos. Ele colocou o nome de Efraim. Efraim quer dizer, Deus me honrou na terra da minha vergonha. E o outro quer dizer Manassés. O outro, Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Escreva aí abaixo, por favor. Deus me fará esquecer o passado de sofrimento. Tem coisas que talvez a sua mente nem lembra, mas está no seu subconsciente, traumas, medos, coisas ruins que você passou lá atrás e que às vezes te dá medo hoje de tentar coisas novas na sua vida, de ser uma pessoa mais sonhadora, uma pessoa... Porque traumas é como se fossem algemas. Traumas é como se fossem algemas que amarram, que prendem uma pessoa. Uma pessoa cheia de traumas é diferente de uma pessoa que não tem traumas. Uma pessoa que não tem traumas, ela não tem medo, ela não tem amarras, Ela tenta, ela vai. Uma pessoa que tem trauma é diferente. É como se ela andasse com muito peso sobre as costas dela. É diferente. Mas quando uma pessoa ela se livra dos traumas, ela se livra das amarras e ela começa a viver um tempo novo. Deus me fará esquecer. Escreva aqui abaixo. Deus me fará esquecer o passado de sofrimento. Aleluia. Tudo que você viveu no passado, que essa oração também faça você liberar o perdão para quem te machucou, para quem te fez o mal. Ainda que você não fale com a pessoa diretamente ou não consiga, mas no seu coração perdoe ela. Perdoe quem te fez o mal. A Bíblia diz que ele colocou o nome de um dos 2 filhos, Manassés. Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. E foi verdade. Porque quando houve fome na terra, todos os povos iam para o Egito comprar comida. E quem era o governador do Egito? José. E quem foi comprar comida na multidão, no meio da multidão? Os irmãos de José. A Bíblia diz que José, ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. A mudança na vida de José foi tão grande, Deus honrou tanto, que ele ficou irreconhecível para os irmãos. Mas os irmãos, assim que ele viu, ele lembrou. E quando a Bíblia diz que ele se revela aos irmãos, os irmãos ficaram com muito medo, porque acharam
que assim como eles lançaram José no buraco e o venderam como escravo, José também ia fazer algum mal a eles. Mas José disse: não tenham medo, vocês são meus irmãos. Vocês me fizeram mal, mas Deus, o Deus que eu sirvo, Ele transformou a maldição em bênção. Aleluia. Que tudo que já tentaram fazer, ou estão tentando fazer contra você, que Deus transforme a maldição, o que estão desejando em bênção. Mas que isso não contamine o seu coração. Que você venha realmente viver o Manassés de Deus. O Manassés de Deus. Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Que tudo aquilo que é trauma, tem gente que carrega trauma de criança, sabia? Tem gente que carrega trauma de criança. Eu conheço pessoas que sempre que eu converso com elas, elas falam da infância, mas falam da parte ruim, do sofrimento. Então uma pessoa dessa não conseguiu verdadeiramente se libertar do passado de sofrimento. Porque a pessoa não fala, você sente pelo tom da pessoa falar, ela não fala como uma superação, ela fala com peso. Ela fala com peso nas palavras, de coisas ruins que aconteceram, de traumas, sabe? Então ali é um peso de uma lembrança que ela não consegue se libertar. Mas eu peço a Deus que essa palavra do Salmo 47, que diz: o Senhor sara o coração quebrantado, que essa palavra venha se tornar uma realidade na vida de todos que estão comigo aqui agora. Que Deus venha sarar o teu coração quebrantado. Que tudo aquilo que é ferida, trauma, mágoa, o Senhor venha fazer cair por terra. E que Ele te dê um coração sarado. Deus te dê um coração curado. Um coração sem traumas, sem medo. Um coração sem trauma, sem medo. Perdoe. Um coração, sabe, sem medo de tentar de novo, sem medo de ser feliz. Que Deus te cure. Você vê que até os animais quando passam algo, eles ficam com trauma. Eu lembro que eu tinha um cachorro que uma vez ele quase morreu afogado em uma piscina. E depois disso, ele não podia ver uma piscina que ele queria ficar longe, ele tinha o maior medo, porque não saía da cabeça dele o que aconteceu. Não saía da cabeça dele aquele dia que ele quase morreu afogado. Então, se um animal não esquece, imagine um ser humano. Aquilo causou um trauma nele. Imagine um ser humano que tem memória, né? Nossa memória é muito mais aguçada. Então, eu peço a Deus que Ele te cure daquilo que você não consegue só. Que Ele te liberte daquilo que é um peso. Amém? Eu vou orar por você nessa noite. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus pela sua vida. Colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te peço, nesse momento de oração, Espírito Santo, toca na vida, Pai, da tua filha. Espírito Santo, toca na vida do teu filho. Toca nesse coração, meu Pai, que está quebrado, quebrantado. Esse coração que não consegue esquecer os traumas, as perdas, o sofrimento que já passou. Senhor, faz a tua filha viver um tempo de Manassés, assim como José, que disse: Deus me fez esquecer o passado de sofrimento. Que assim venha a ser, Pai, com a tua filha. Que assim venha a ser, Pai, com o teu filho.
Que todo passado, trauma, angústia, medo de tentar de novo, tudo que não é do Senhor, meu Pai, caia por terra. Tua filha venha ser sarada, teu filho venha ser sarado, curado. Põe uma das mãos no seu coração. Declare assim comigo: Senhor, sara o meu coração. Sara todas as feridas do meu coração e do meu emocional. Toca, Espírito Santo, e me dá cura interior, em nome do Senhor Jesus. Declare: eu entrego, Pai, a minha vida em tuas mãos. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu creio. Você viverá o Manassés de Deus. Amém? Ovelha querida, eu te peço que você compartilhe essa oração, porque existem muitas pessoas passando por isso que eu falei aqui, e você vai ser um instrumento na mão de Deus para fazer essa oração chegar até elas. Tá bom? Tá certo? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e à meia-noite nós voltamos, orando 7 minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.